A paz do Senhor, eu sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Riva. É um prazer estar aqui nesta oportunidade. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe os seus comentários. Será um prazer estar lendo os seus comentários. E nesta lição nós vamos falar sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Qual é a importância da leitura da Bíblia? Por que a educação cristã é tão importante para nós? Estes e outros pontos estudaremos nesta lição. Paz do Senhor, meus amados. Então, a lição de número 13, 27 de março de 2022, cujo texto áureo nosso texto áureo diz o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha que interessante, 1 Timóteo 4,13, Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, dizendo a ele que ele precisava persistir em ler. Então, quanto mais ler, é importante a leitura, através da leitura da Bíblia, através da leitura de bons livros, a gente consegue melhorar o nosso conhecimento. E aí, tendo conhecimento, a gente consegue exortar as pessoas dentro da palavra de Deus e também teremos condições de ensinar. A nossa verdade prática diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalece a fé e a comunhão com Deus. Então, quando a gente estuda a palavra, nós vamos nos deparar com testemunhos bíblicos, nós vamos nos deparar com homens e mulheres que foram tocados por Deus, foram transformados por Deus, e a experiência dessas pessoas vai tocar também o nosso coração, e com esse toque nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. A nossa leitura bíblica está lá em 1 Timóteo capítulo 4, do 6 ao 16, e Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo. Nós já estudamos aqui que Paulo escreveu várias cartas, né? Na lição passada nós falamos sobre as epístolas, né? E nós falamos de epístolas pastorais, epístolas prisionais. E quando a gente analisa a palavra de Deus, essas lições, a gente vai aprendendo muito, né? Dentro do que está colocado na lição passada. A gente aprendeu lá muita coisa a respeito dessas cartas. Essas cartas, a lição passada foi muito importante para nós, porque trouxe para nós todo esse conhecimento das cartas paulinas, as cartas petrinas e as cartas joaninas, né? E Timóteo é uma das cartas pastorais que Paulo escreveu para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Muito bem, vamos diretamente à nossa introdução. Qual é a finalidade da nossa lição de hoje? É uma formação espiritual. Então, o comentarista está preocupado com a formação espiritual. Por quê? Para que haja um desenvolvimento no caráter. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde as pessoas estão com o caráter totalmente deformado pelo pecado, a promiscuidade, a pornografia e toda essa leva de miséria de pecado está deturpando o caráter das pessoas. Então, o cristão precisa urgente estudar a palavra. Então, quando estudamos a palavra, nós conseguimos melhorar. E a escola dominical, que é considerada a maior escola do mundo, né? Que é a maior agência educadora, né? No contexto aí da igreja, cuja fonte de ensino é a Bíblia Sagrada, que
que é a autoridade suprema da nossa fé em Cristo, né? Para nos manter salvo. Então, o estudo das Escrituras, ele vai servir como base para um conteúdo programático a ser observado, tanto em sala como fora dela, ok? Então, a educação cristã, uma melhoria no caráter cristão é de suma importância. A nossa lição divide-se em 3 tópicos. O primeiro diz: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. E nós temos aqui o segundo ponto, dizendo a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E nós temos um terceiro ponto: é preciso ler a Bíblia diariamente. É preciso ler a Bíblia diariamente. Então, quando a gente lê a Bíblia diariamente, tudo fica diferente. Olha que interessante, né? Então, a leitura da palavra de Deus é de suma importância. Então, vamos ao ponto 1, né? O currículo. Então, o currículo adotado. A Assembleia de Deus, através da CPAD, ela tem lições para o jardim de infância, para as crianças bem pequenininhas, né? Chamado lá pré, né? Os prézinhos. Depois ela vem com pré-adolescente, adolescente, juvenil, jovens, né? Adultos, tem até para novos convertidos, né? Que é o caso do discipulado. Enfim, existe todo um currículo dentro da CPAD voltado para isto. Então, as revistas da Escola Bíblica Dominical, elas integram aí todo esse currículo. E sempre todos esses currículos, todas essas lições, elas estão embasadas na Escritura, na Palavra de Deus, ok? E tudo visando a aprendizagem. E o comentarista diz assim: o currículo da Escola Dominical preserva a autoridade suprema da Palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Está lá em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Então, quando a CPAD cria todas essas revistas, todo esse currículo, é um material didático, né, que serve aí como padrão, porque dentro de cada uma dessas revistas está ali sendo colocada, padronizada, todas as nossas doutrinas, todo o conhecimento bíblico que nós acreditamos, que a Assembleia de Deus acredita. Então, é um material didático ali para o viver diário, né? O comentarista coloca aí para nós, e para uma formação do caráter cristão, tá? E tudo isso vai expressar o que? A nossa ortodoxia, né? Que nós professamos dentro da Assembleia de Deus. E também vai contribuir aí para manter a nossa unidade doutrinária da igreja, né? Contra é um antídoto, na verdade, contra as heresias. Então eu preciso conhecer mais e mais a palavra de Deus, porque se eu conhecê-la com profundidade, com certeza eu vou conseguir debater contra as heresias. Porque a heresia, ela surge de algo verdadeiro e depois é deturpado no meio do caminho. Então eu preciso conhecer a verdade com profundidade para poder então combater as heresias. O primeiro ponto foi o currículo adotado. O segundo ponto da nossa lição é a prática pedagógica, tá? Então, logicamente que existe toda uma metodologia, né? Na escola, nas escolas dominicais, nós temos ali as classes, todas elas separadas por idades, e tem toda uma metodologia voltada para que tanto os pequenininhos quanto os maiores, dentro da sua capacidade, vai entendendo as escrituras, né? Então, a escola dominical, ela procura observar essa metodologia, né? Porque o objetivo é que cada um tenha um conhecimento mais profundo das escrituras. Então, cada lição ela é composta por 13 lições
e ela tem um objetivo, todas elas têm um objetivo já traçado quando ela é montada. O texto bíblico tem que sempre ser a parte mais importante, porque a lição ela é um comentário do texto bíblico, tá? Então, o texto bíblico é a nossa prática pedagógica do nosso dia a dia. Nesse sentido, diz o comentarista, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. Então, dentro da palavra de Deus, não é apenas o ensino ou o discipulado, mas é também corrigir. É por isso que nós temos os cultos de ensino, os cultos de adoração, e sempre tem uma palavra que vem, de alguma maneira, corrigir alguns erros que estão acontecendo, tá? Porque nós sabemos que o homem tem a sua velha natureza, e mesmo os cristãos que já aceitaram Jesus, né, todos nós somos assim, temos falha, temos pecado, e essa velha natureza sempre quer voltar. Então a palavra sendo pregada e exortada, ela é fundamental para estar corrigindo essa velha natureza. Então a escola dominical está cumprindo o seu papel educacional cristão, né, quando for perceptível aí as mudanças na vida dos alunos. Então, quanto mais o aluno vai aprendendo, pressupõe que ele também vá crescendo espiritualmente. Então, isso é muito importante. Terceiro ponto do primeiro tópico diz o padrão ético e moral. Então, a Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Então, nós usamos a palavra de Deus, então a nossa moral e a nossa ética está dentro da palavra de Deus. O mundo está numa miséria terrível. Para o mundo é certo roubar, é certo mentir, é certo prostituir, é certo fazer tudo de errado que a gente considera errado. Mas nós que conhecemos a Escritura, sabemos como o cristão deve se comportar. Então, os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Está lá em 1 Pedro 1,25. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Não, antigamente era assim, agora tem que ser diferente. Não, isso é relativo, não é a verdade, não, essa é a sua verdade. Não, a Bíblia ela é a pura verdade. Não tem como você adequar a Bíblia aos interesses, às mudanças, aos padrões humanos, tá? Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. Então, uma escola dominical que se preza, leva em consideração a importância da fé cristã, e ela vem formar homens, crianças, jovens, adolescentes, adultos, para uma formação cristã, ok? Então isso é importante que a gente tenha isso em mente. Então a igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro. Lembrando que o erro, cujo inimigo está por trás, usa toda a mídia, tanto a mídia escrita quanto a mídia televisiva, né? Os vídeos dentro do YouTube, TikTok, Facebook, todas essas redes sociais que existem para deturpar a vida das pessoas. Então nós precisamos nos libertar disso para não sermos levados por essa corrente, por essa enxurrada de corrupção que o mundo está aí. Nós temos que mudar a nossa postura, tá? Nós temos que ter aí, através do estudo da lição, um padrão moral ético, né, que tem que ser observado pelos cristãos.
Tá? Então a educação cristã, ela fundamenta aí na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e sua ocupação é o ensino temático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então a lições bíblicas, ela vem com esse intuito de transformar, de mudar, de trazer conhecimento para o cristão. Muito bem, nós temos aqui segundo ponto, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Primeiro ponto, conceito de educação cristã. Tá? Então a palavra educação, ela vem do latim educare, que significa aí guiar, instruir, conduzir. Então educare é guiar, instruir, conduzir para fora. Então é tirar as pessoas que estão vivendo no mundo, no meio da miséria, para uma vida melhor. Tá? No Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com sentido de instrução, né? O dicionário bíblico de Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma. Olha que interessante, corrigindo o erro e controlando as paixões. Eu havia falado lá atrás, mas vou repetir novamente esse pequeno pedaço. Então, quando a gente pensa nos alunos, né, eles são formados não apenas como leitores da Bíblia, né, mas qualificados aí para exame minuciosos da Bíblia. Então nós temos aí esse conhecimento. Segundo ponto da nossa lição, objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar. Olha só, então lá em Mateus 28, 19, nós temos lá, 19 e 20, esse grande mistério da grande comissão. Eu quero ler esses versos porque eles são muito importantes. Mateus 28, 20, olha o que diz aqui o texto bíblico. Só um minutinho, por favor. Então nós temos aqui Mateus 28, 20, que diz o seguinte: o texto bíblico diz assim, 28, 19: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos aí essa grande comissão, né, que foi incumbida à igreja fazer isso, tá? Então é uma ordenança? É uma ordem, tá ali, imperativa? Sim, tá? É um mandato? Sim. Mas fala também a questão educacional, ensinando. Então a igreja, ela tem a obrigação, a responsabilidade de ensinar aí os discípulos de Cristo a evangelizar e a ensinar. Então todos aqueles que estão dispostos a aprender, com certeza vai ter um sucesso na hora de ensinar. Então a escola dominical, ela desempenha aí com muita excelência esse papel de agência educadora, né? Porque ela evangeliza enquanto ensina, atendendo aí os dois lados da ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregar e ensinar, ok? Então isso é muito importante para nós. E a gente está aí também sendo usado para ganhar almas. Nós não ganhamos alma, né? Conforme diz o pastor Zibordi, nós não ganhamos almas, quem ganha é o Espírito Santo, mas nós somos apenas o vaso de barro usado para isto, tá? Então,
Outra coisa importante, através desse estudo, a gente se torna aí, tem aí o desenvolver da espiritualidade, né, e o caráter cristão. Outra coisa, treinar o cristão para o serviço do mestre. Então, através dos estudos da lição, a gente vai conseguindo atingir esses objetivos. Terceiro ponto, terceiro subtópico, a capacitação dos alunos. Então, tornar capaz cada aluno é um processo de desenvolvimento do caráter e a habilitação do cristão para servir no reino. Então, preparar um cristão para ele poder servir no reino não é coisa fácil. Então, desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores, né, da Bíblia, mas qualificado aí a um exame mais minucioso da Escritura. E essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária. Então é importante ler a Bíblia uma vez por ano, ou ler todo dia um texto da Palavra de Deus, é muito importante, tá? É preciso, terceiro tópico, é preciso ler a Bíblia diariamente. Então a leitura e a disciplina cristã é importante, porque a disciplina tem relação a castigo, ok? A punição, mas também significa ordem, obediência às regras. Então o termo discípulo está relacionado à disciplina, por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Então o discípulo, ele é disciplinado, o discípulo, ele segue as regras. Assim, em termos gerais, né, dentro desse zelo espiritual de um discípulo, tem que ter essa prática da oração, da leitura da Bíblia, do jejum. É como uma receita de bolo, né? Como diz o pastor Ziborg, ele diz assim, é necessário você orar, você louvar, você ler a Bíblia, e a gente tem aqui, né, essa questão toda, a questão do jejum. Então, uma receita para o sucesso, ok? Então, nós temos aqui que a disciplina não é o meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina requer regularidade e prioridade na busca da significação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Segundo ponto, a leitura e o aprendizado, né? Está intrínseco, né, ligado aí a essa questão de um discípulo, né, que a palavra discípulo, que é um aprendiz, né? Então, uma máxima pedagógica aí é ler e aprender, é importante. Então, desse modo, por meio da leitura da palavra de Deus, né, por meio da leitura e da Bíblia, todo dia lendo, relendo, analisando, vendo texto, contexto, lendo alguns livros, livros também que vai contribuir para isto, tá? Então esse aprendizado vai crescendo cada dia e a gente vai aperfeiçoando o nosso conhecimento do plano da salvação. E esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo, pequenos Cristo. A cada dia que a gente vai aperfeiçoando, nós vamos nos santificando, nós vamos melhorando. Então é importante a leitura da Bíblia todos os dias. Tá? O aprendizado deve ultrapassar teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende-os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Está lá 2 Timóteo 3, 14 e 15. Diz assim, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Né? 2 Timóteo 3, 14 e 15. Diz assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, que desde a tua meninice sabe a Sagrada Escritura, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
para toda boa obra. Paulo escreve isso na sua segunda carta a Timóteo, ao seu filho Timóteo. Então ele está deixando claro a importância da palavra de Deus. Então nós temos aqui o terceiro subtópico, a leitura e o devocional. Então um dos aspectos aí da adoração é o culto devocional. Tá? Não se refere aí ao culto público que prestamos a Deus lá no templo, né? No nosso caso, na quarta-feira e no domingo, tá? Na nossa igreja, mas ou em algumas outras igrejas também tem esses cultos normais, né? E nem ao culto doméstico, mas aquele que praticamos de forma individual, né? Olha que interessante, inclui aí oração, louvor, leitura da Bíblia. Então essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento, né, o conhecimento bíblico, pode ser aprimorado por meio de pesquisa em periódico, como a nossa declaração de fé, que expressa aí a ortodoxia. E nós temos aqui a conclusão. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter, ganhar almas, né? Nós temos aí, olha, a educação cristã, né? Fundamenta aí o cristão, ganhar almas, desenvolver o caráter cristão, preparar o salvo para o serviço cristão. Então, olha que quanta coisa importante. Então, nesse propósito, né, nossos alunos, eu como aluno, você como aluno também, né, são instruídos aí à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia. Então, que Deus te abençoe e que Deus continue abençoando grandemente a tua alma. Espero ter contribuído com esta lição para o seu crescimento e para ajudar você a preparar a sua lição. Que Deus te abençoe.